tema que nós cantamos anteriormente dizia: não olha circunstâncias, não é? É fantástico. Irmãos, se nós olhássemos às circunstâncias que nos rodeiam, eu tenho a certeza absoluta que nenhum de nós estaria aqui hoje. Não é? Porque às vezes as coisas não são como aquelas que nós planeamos, não são como nós esperamos, porque nem sempre os planos de Deus vêm de encontro aos nossos planos, não é? Às vezes temos que enfrentar gigantes, às vezes temos que enfrentar obstáculos poderosíssimos, mas nós que tivemos um dia um encontro com Jesus, não olhamos às circunstâncias, olhamos somente para Ele. E é por Ele e para Ele que estou aqui nesta tarde, irmãos. Se não fosse o Senhor, certamente eu não estaria aqui. Nem aqui na igreja, nem nesta vida. Porque o Senhor não é? já tinha ido há muito tempo. Mas os planos de Deus diferem dos nossos. Por isso, só temos que descansar, que nos entregar e viver a cada dia, não é? Negando a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos caprichos e sabendo, irmãos, que aquilo que Ele tem para cada um de nós é imensamente, irmãos, imensamente maior que alguma vez a nossa mente minúscula pode absorver. Amém. É imensamente maior os desígnios de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas. Nós só temos que confiar. Eu recordo-me que agora veio ao meu coração aquela passagem em que Pedro parece que vê um fantasma nas águas, não é? E Jesus vem, sou eu, não é? E Pedro vai, não é? E ele teve fé para sair do barco e ir. Só que em determinado momento ele olhou para as circunstâncias. Pois ele, humanamente é impossível a caminhar, não é? Sobre as águas. E sabem, em determinado momento da nossa vida, caminhando com Deus, nós podemos pensar para nós próprios: isto é humanamente impossível que aconteça. Mas para Deus não existem impossibilidades. E é dessa forma que nós temos que viver, nós que somos crentes, nós que vivemos o Evangelho, nós que acreditamos no Evangelho, temos que viver esta palavra. Nada é impossível para Deus. Quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para os obstáculos, nós vamos afundar, nós vamos cair, nós vamos tropeçar. Muitas vezes até essas situações nos fazem voltar atrás. Muitos naufragaram na fé, muitos desistiram, muitos voltaram atrás, mas os que confiam no Senhor, eles voarão com asas como águias. Aqueles que confiam no Senhor caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Por isso, eu espero que nesta tarde, cada um de nós que entrou neste lugar saia com a fé aumentada, acreditando que se Deus um dia falou ao teu coração, Deus de qualquer forma a fará cumprir. Não é? Ainda que as coisas pareçam complicadas, difíceis, impossíveis. O irmão Emílio, a semana passada, falou acerca de Abraão. Recordam-se, os que estiveram aqui? De Abraão e de Moisés. E eu estava a pensar, desde o livro de Gênesis ao livro do Apocalipse, não é? Todos os livros da Bíblia, não é? Velho Testamento e Novo Testamento, de homens e mulheres que viveram esta fé, viveram este amor, não é? Viveram na esperança de dias melhores. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade que nos dás de podermos estar aqui, Senhor, na tua casa, Senhor. Nós temos esta responsabilidade, Senhor, de falar acerca da tua palavra, Senhor. A palavra que liberta, a palavra que transforma, Senhor, a palavra que cura, Senhor.
E eu te peço, Senhor, que tenhas misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Que possas falar ao nosso coração, Senhor. Que possamos ser edificados por Ti, Senhor. Que seja, Senhor, uma palavra direta, Senhor, à necessidade de cada um de nós, Senhor. Tu conheces o nosso interior, Senhor. Tu conheces, Senhor, daquilo que nós precisamos. Por isso te peço, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Fala connosco. Nós oramos para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz a palavra do Senhor: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. Estas três, mas a maior delas é a caridade, o amor. E é desta forma, meus irmãos, em amor, que nós temos que viver a cada dia. No amor, temos que viver na esperança e na fé. E eu sei, irmãos, que não é fácil. O irmão Emílio falou em Abraão. E estes são alguns exemplos que eu queria deixar aqui com os irmãos, de homens de fé, de pessoas de fé que a Bíblia relata. Abraão, ele tinha uma vida tranquila, uma vida próspera. Ele tinha tudo, não lhe faltava absolutamente nada, mas o Senhor falou ao seu coração e diz a palavra do Senhor em Hebreus 11, capítulo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, ele estava cómodo, ele tinha tudo, não lhe faltava absolutamente nada, mas o Senhor falou com ele. E às vezes, irmãos, Deus fala connosco, mas como nós estamos acomodados, muitas vezes até nós dizemos, não foi o Senhor, é a minha cabeça. Não é? O Espírito Santo muitas vezes fala ao nosso coração e diz para nós fazermos algo, mas como nós estamos bem, estamos tranquilos e está tudo bem, não é? Nós nem sequer nos esforçamos a fazer um pouco mais ou a ir mais além. Abraão deixou tudo para trás, deixou família. Tem aqui pessoas que vieram da Guiné, que vieram do Brasil, temos de Cabo Verde, de Angola, etc., Venezuela, não é? Pessoas que deixaram o seu país, porque seguramente em certo momento da sua vida o Senhor falou ao seu coração: olha, há um plano, há uma estratégia, há algo que eu tenho para vocês naquele lugar. E não é fácil às vezes deixar o nosso ambiente, a nossa comunidade. Eu estive alguns anos lá fora e sei que não é fácil. Mas Abraão, ele escutou a voz de Deus. E independentemente de tudo, porque depois existem aquelas vozes contrárias. Não vás, não é? Isso vai atrasar a tua vida, isso vai dar cabo da tua vida, vai dar cabo da tua família, isto e aquilo e etc. Muitas vezes o inimigo não quer que nós avancemos, não quer que nós façamos aquilo que é vontade do Senhor. Muitas vezes ele usa estratégias e estratagemas para nos impedir de realizar a obra de Deus. Mas Abraão não deu ouvidos a vozes nenhumas. Ele somente ouviu a voz de Deus, saiu e foi com a sua família. E a promessa veio sobre ele e sobre todos os povos da terra. Hoje, se somos abençoados, devemos a Abraão: em ti serão benditos todos os povos da terra. Moisés, falou o meu sogro falou de Moisés. Moisés tinha o conforto da casa de Faraó, não lhe faltava absolutamente nada, ele foi criado com a irmã de Faraó, ele tinha tudo. Mas em um certo determinado momento da sua vida ele sentiu que havia um vazio dentro dele. Foi aquilo que nos fez chegar aos pés de Jesus, aquele vazio que só se preenche com Jesus cá dentro. Há muitas pessoas que continuam a procurar aqui e acolá e vão a vários lugares para tentar preencher esse vazio, mas esse vazio só se preenche com a presença de Deus nas nossas vidas. Moisés, apesar de ter tudo, não lhe faltava absolutamente nada, ele sentia que havia ainda mais.
E ele deixou a comodidade, deixou os prazeres do Egito, dali de onde vivia, do palácio, das riquezas, para ir à procura, não é, de algo, não é, que o complementasse, e esse algo era o Senhor. E quando Deus o chama, ele está presente, diz: eis-me aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz a palavra do Senhor: pela fé, irmãos, pela fé. A fé é a base de tudo. Deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo, irmãos, o invisível. Muitas vezes é isso que nós precisamos como crentes. Nós dizemos que somos crentes, mas somos incapazes de ver além daquilo que nos é proposto ver com estes olhos físicos, com estes olhos naturais. Deus nos propõe a ver aquilo que está para além, para lá do muro. Ver o invisível. Moisés conseguiu ver o invisível, apesar do faraó ser poderoso, de ter cavalos e cavaleiros, não é? Deus era infinitamente maior e Moisés sabia. E ele creu. Por isso foi abençoado. Olhamos para outro, para Jó, irmãos. Qual era o homem que suportaria na vida tudo aquilo que Jó suportou, se não fosse pela fé? Diz a palavra do Senhor em Jó, capítulo 19, versículo 25, diz: porque eu sei, irmãos, eu sei, não importa aquilo que os outros digam, eu não me interessa, irmãos. No meu trabalho todos sabem, porque eu sei e porque eu digo. Porque eu conheço, porque eu vivi, porque eu vivo esse Deus dos impossíveis. Esse Deus que está presente diariamente na minha vida. Eu sei, dizia Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará por toda a terra. Eu sei, independentemente daquilo que os outros digam lá fora, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não está mais na cruz do Calvário. Ele ao terceiro dia, conforme as Escrituras, ele ressuscitou e está vivo e está entre nós. Reinando entre nós. E um dia, irmãos, um dia ele se levantará. Um dia ele se levantará. Por isso, bem-aventurados somos nós. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Irmãos, temos outros três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, lembram-se deles? Quando Nabucodonosor constrói a estátua, não é? Para que todos adorassem a estátua, eles recusaram adorar a estátua. Em Lucas, capítulo 4, versículo 8, diz a palavra do Senhor: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E eles recusaram-se a prestar culto a uma estátua. E havia uma música que eu cantava muitas vezes, que um dia, eu já falei aqui à irmã Carla, um dia vamos cantar aqui, que o refrão é assim, vamos ver se não me esqueço. O fogo queimava, mas não consumia o servo de Deus, que até passeava no meio do fogo, pois o quarto homem ali se encontrava. Igreja, não temas, se a chama do abismo te quer destruir, levanta a cabeça e recebe a vitória, pois o quarto homem passeia aqui. Irmãos, eles recusaram-se a adorar e foram lançados na fornalha. Mas quando os soldados abriram a porta, não estavam 3, estavam 4, porque o quarto homem estava com eles. É a fé que nos faz vencedores, que nos torna vencedores. É a fé que nos faz evoluir, crescer na mentalidade, na presença com o Senhor, no caminhar com Deus. Sabem, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardador dos que o buscam. Sabem qual é o resultado, irmãos? Se nós tivermos esta fé firme, não é viver pelo sentimento, irmãos, porque hoje estamos bem.
Hoje estamos felizes e glória a Deus, aleluia, e está tudo maravilhoso, não é? Amanhã as coisas não correm tão bem, não é? E o glória a Deus já não é assim tão, não é? Persuasivo. Já ficamos mais, não é? Mais fracos, mais débeis. A nossa fé, ela é constante, ela não tem variações, não sofre variações, não é? Como o clima. Sabem qual é o resultado? Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Diz a palavra do Senhor. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Esta é a promessa do Senhor para aqueles que chegarem até ao fim. É para ti e para mim esta palavra. Fé. Em segundo lugar, irmãos, esperança. João capítulo 14, um versículo que se lê muito, uma passagem, 3 versículos que se lê muito aqui na igreja do Amial. João 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugares, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabem, esta passagem, Jesus está a falar com os discípulos. Os discípulos estavam preocupados, porque eu imagino, não é, o coração dos discípulos ao saber que iam ficar, não é, órfãos, entre aspas. Sabem, uma das minhas maiores preocupações era perder os meus pais. Eu vivi os últimos anos da vida deles 24 horas, o irmão Emílio sabe, 24 horas ao lado da minha mãe. Minha mãe sofria de Alzheimer e foram momentos difíceis, mas eu vivia naquela ansiedade, naquela dor, naquela luta interior, não é? Quando eles não é, me faltarem. Porque quando uma pessoa ama, uma pessoa não quer não é? Às vezes somos egoístas. Eu ouvi uma coisa tremenda antes de começar a reunião do irmão Emílio para a irmã Lídia, não é? Deixa que o Senhor o leve. Estava a falar do irmão, não é? Não há problema não é? Às vezes nós somos egoístas, pensamos em nós próprios, nos nossos prazeres, no nosso bem-estar, não é? Mas às vezes esquecemos que existem outras pessoas, não é? E às vezes essas pessoas que, não é? É a hora, é o tempo deles. É o tempo deles. E às vezes mais vale o Senhor vir buscar do que estarem a sofrer, porque somos nós que estamos a sofrer, são eles que estão a sofrer, não é? E eu vivia nessa ansiedade de ficar sozinho, isto é, sem os meus pais, porque eu os amava de coração. Imaginem o que eram os discípulos, viveram durante 3 anos com Jesus. Dormiam junto dele. Almoçavam, jantavam com ele, caminhavam com ele, ouviam os sermões. Muitas vezes Jesus até brincaria com ele, certamente Jesus era um ser humano normal como nós, não é? Cantavam juntos, salmodiavam juntos. Eram tempos intensos que eles viviam. Imagina de repente um mestre ia deixá-los. E Jesus, calma, eu vou preparar-vos um lugar, eu vou à frente, não é? Para que onde eu esteja, vocês estejam comigo também. Irmãos, tenham calma, Deus virá. Deus está a preparar um lugar para cada um de nós, irmãos. Para que onde Ele está, estejamos nós também. Esta é a esperança do crente. Esta é a nossa esperança. Que um dia iremos viver na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus. Qual é a esperança do cristão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz a palavra do Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados. Este corpo corruptível, um dia, não é, vai ser transformado por um corpo glorioso. Esta era a esperança de Paulo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhos e exercita-te a ti mesmo em piedade. Piedade, irmãos, amor e respeito às coisas religiosas. Há pessoas hoje em dia que não têm respeito absolutamente nenhum pelas coisas religiosas, pelas coisas espirituais. E tratam a religião como se fosse qualquer coisa. Hoje até, inclusive, a nível musical é uma vergonha. E querem trazer o mundo para dentro da igreja. Perdeu-se o respeito. E Paulo aqui está a dizer para Timóteo para exercitar-se em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, não é só da presente, e da que há de vir. Essa é a nossa esperança, é que o nosso tempo não termina aqui como muitos dizem, não é? Aqueles que um dia aceitaram Jesus como seu Senhor e como Salvador, não é? Irão reinar com Ele para toda a eternidade. E sabem qual é a morada prometida para nós? Apocalipse capítulo 22, versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Meus irmãos, eu às vezes estou sozinho em casa e eu penso nestas coisas, sabem? Mais do que nunca. Eu penso muito e às vezes eu até dou por mim a viajar, não é? Se nós tivéssemos em um momento da nossa vida capacidade para entender esta dimensão espiritual, meus irmãos, nós éramos muito mais felizes do que aquilo que somos. Porque nós queixámos-nos tanto. E porquê é isto? E porquê é aquilo? O que é isto, aquilo ou aquilo outro, comparado com aquilo que nós vamos viver com o Senhor? Irmão, vamos reinar com... É lógico que nós somos seres humanos. Eu entendo, nós somos seres humanos. Mas nós temos que nos educar a nós próprios. Temos que nos esforçar, não é? Olhar nesses momentos débeis, nesses momentos combater com a palavra. Foi o que Jesus fez no deserto. Quando Satanás veio para tentá-lo, Jesus combateu com a palavra. Porque esta palavra tem poder transformador, irmãos. E nós temos que usar. A palavra é como uma espada de dois gumes. Ela vai mesmo na profundidade da nossa alma. Ela cura toda a dor, todo o sentimento mau. A espada trata, a palavra trata. Por isso, nestes momentos, nós devemos lutar e não deixar que estas coisinhas nos afastem da grandiosidade que é aquilo que nos espera, irmãos. Reinar. Essa é a nossa esperança, a esperança do crente, irmãos. Um dia nós reinaremos com o Senhor Jesus. E ali, irmãos, não haverá choro. Não haverá dor, não haverá morte, porque as últimas coisas são passadas. Ali reinará o Senhor, o amor de Deus, não é? E a paz de Deus. Sabem o que é que nós devemos fazer para vivermos nesta esperança? 1 João capítulo 3, versículo 3. E qualquer nele que tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. E isto, irmãos, é algo que o crente deve fazer diariamente, é purificar-se diariamente. É buscar a santidade diariamente.
É olhar para o Senhor diariamente, através da leitura, através de ouvir, não é? Ouvir coisas que edificam. Muitas vezes é negar-se a si mesmo, negar a carne, as vontades da carne, os desejos da carne. É procurar viver no Espírito a cada dia, não é? Isto é uma luta diária. Não é fácil, mas é possível, irmãos. A cada dia nós podemos ser melhores, podemos nos purificar a cada dia e melhorarmos a cada dia. Essa é a estratégia do crente. É crescer à estatura de varão perfeito, como diz Paulo à igreja em Roma. Não é? E porquê? Porque bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Nós só podemos ver Deus se nós estivermos com o nosso coração limpo. E para limpar o nosso coração, nós devemos fazê-lo diariamente. Fé, esperança e amor. Amor. É uma palavra hoje tão vulgar, não é? Amor. Sabem, às vezes eu pergunto-me, porquê é que eu não disse mais vezes te amo? Às vezes dizemos amor hoje em dia como se estivéssemos a dizer qualquer coisa, uma palavra qualquer. Mas a palavra amor, irmãos. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quando nós chegarmos a esta dimensão, então sim, vamos conhecer o que é amor de verdade. Esse amor teve o nosso Deus, quando olhou para nós e disse, puxa, a minha criação, que eu amei, que eu desejei que fossem felizes, com uma vida abundante, extraviaram. Mas eu vou recuperá-los. Eu próprio irei salvá-los. Então se doou em amor, se doou por cada um de nós e veio morrer em nosso lugar, para que através da sua morte, irmãos, nós pudéssemos ter vida. Temos noção desta palavra, amor, nestas dimensões. Jesus amou o mundo de tal maneira, ou Deus amou o mundo de tal maneira, que se deu a Ele próprio, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Com que objetivo deu Jesus a sua vida? Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Um povo zeloso, que tenha boas obras. Irmãos, quando nós falamos há bocadinho em fé, a fé sem obras, ela é. Por isso, nós precisamos de ter obras também. O que é que Jesus nos ensina? 1 de João capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos amigos. Nós devemos cultivar esta amizade e mais nós aqui na igreja. Devemos estar prontos a dar a nossa vida, ou seja, a nos colocar à frente. Muitas vezes, quando falam mal, não é? Lá no trabalho acontece isto e seguramente irmãos têm aqui a mesma situação. Falam mal e muitas vezes nós deixamos que as coisas, não é? Elas se desenvolvam, nós temos que cortar. Não é? E quando nós cortamos, nós estamos a demonstrar amor pelos nossos amigos, pelas pessoas, não é, que estão ao nosso redor. Então a igreja, corpo de Cristo, deve funcionar dessa forma. Nos amarmos com um amor verdadeiro. Não permitirmos, não é, que o inimigo se intrometa, que as más línguas se intrometam, não é? Mas que a palavra de Deus floresça em cada um de nós. Este é o objetivo da igreja. Amém?
Com que amor é que nós nos devemos amar? Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O nosso amor não pode ser fingido, não é? Tem que ser verdadeiro. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Custa tanto honrar os outros. Nós somos rápidos em apontar o dedo a coisas negativas, não é? A coisas que estão mal. Mas ver coisas positivas no nosso irmão ou no nossos amigos é difícil. É muito difícil. E a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar o nosso irmão também. Não é? Honrai aquele que honra. Qual o benefício do amor? Para terminar, irmãos, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Sabem porquê? Porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. É este amor, um amor puro, um amor verdadeiro, um amor sincero. É este amor. Da mesma forma que Deus nos amou, Deus quer que vivamos, cada um de nós, esse amor. Amém. Uns pelos outros. E eu tenho a certeza absoluta que se nós fizermos isto, esta igreja vai crescer. Não em quantidade, mas em qualidade. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos livre de todo o mal. Amém.